A coceira começou insidiosa, um sussurro na pele que, com o passar dos dias, transformava-se em um clamor persistente. No início, era apenas mais um incômodo na tapeçaria da vida cotidiana, facilmente ignorado, atribuído a uma irritação passageira, a uma reação alérgica a algo não identificado. Elias, um homem de hábitos tranquilos e rotinas bem estabelecidas, tratou-a com a mesma resignação com que lidava com as intempéries ou os pequenos aborrecimentos burocráticos. Pomadas caseiras, remédios populares, a esperança de que o tempo, esse grande curador de mazelas menores, fizesse seu trabalho. A perna direita, ali perto do joelho, era o palco dessa batalha silenciosa contra um prurido que parecia zombar de seus esforços. A cada aplicação de creme, a pele parecia reagir com uma nova onda de ardor, um formigamento que se intensificava, tornando-se particularmente cruel com a chegada da noite, quando o silêncio amplificava cada sensação e o sono se tornava um campo de batalha contra o impulso incontrolável de arranhar. A vida de Elias, até então, era um retrato de normalidade. Um emprego estável, um círculo social discreto, a satisfação serena de quem encontra contentamento nas pequenas coisas. A casa, um refúgio de memórias e aconchego, refletia essa serenidade. As paredes guardavam histórias, os móveis contavam de décadas de uso, e cada objeto possuía um lugar e uma função definidos. A coceira, contudo, começou a erodir essa ordem, a introduzir uma nota dissonante na sinfonia familiar. Era um lembrete constante de que algo estava fora de lugar, um desvio sutil, mas perturbador, do curso esperado das coisas. A pele, antes um escudo confiável, tornava-se uma fronteira incerta, um território onde a sensação de controle se esvaía. A persistência do incômodo, a sua recusa em ceder a soluções simples, começou a plantar uma semente de inquietação, um pressentimento vago de que a questão era mais profunda do que aparentava. A noite, antes um período de descanso, era agora um tormento, e a perna, antes uma parte comum do corpo, tornava-se um foco de atenção indesejada, um enigma dermatológico que desafiava a lógica e a paciência. O ponto de virada chegou não com um estrondo, mas com a crescente percepção de que a normalidade estava sendo subvertida por algo inexplicável. A simples alergia havia se transformado em algo mais, algo que as pomadas não tocavam e que as noites tornavam cada vez mais intolerável. A gravidade da situação começou a se impor, forçando Elias a admitir a necessidade de um olhar profissional. A consulta médica, inicialmente encarada como um mero protocolo para obter uma receita mais forte, revelou-se o limiar de um abismo. O médico, um homem experiente, examinou a área com uma atenção que ia além da rotina. Seus olhos percorreram a pele, buscando a origem daquela aflição persistente. Foi então que ele notou, quase imperceptível, uma minúscula abertura, um ponto que parecia insignificante, mas que, na análise cuidadosa, carregava um peso incomensurável. Uma abertura que, em sua aparente banalidade, escondia a chave para um mistério que paralisaria o consultório, em breve, mobilizaria uma equipe de especialistas. A descoberta daquela pequena lesão, um portal para o desconhecido, mudou tudo. O que antes era um incômodo pessoal, uma batalha privada contra a coceira, transformou-se em um espetáculo público, um evento que exigia a atenção de múltiplos olhares científicos. A revelação do que se escondia sob a epiderme de Elias não foi apenas chocante. Foi um tremor que abalou os alicerces da compreensão, um vislumbre de uma realidade onde a vida se manifestava de maneiras inimagináveis. O consultório, antes o santuário de cura e diagnóstico, tornou-se um centro de investigação, um palco para a perplexidade e o fascínio diante do que a natureza, em sua criatividade insondável, era capaz de engendrar. Era a vida, sim, mas uma vida onde não deveria existir, um segredo vivo que prosperava silenciosamente, mimetizando um simples desconforto, crescendo em segredo sobre a superfície da pele por semanas a fio. Essa história, real em sua essência, desvenda não apenas a tenacidade da vida em seus mais inesperados refúgios, mas também o choque profundo e paralisante que o desconhecido pode infligir quando se esconde à vista de todos. A jornada de Elias, que começou com uma coceira inofensiva, prometia revelar os limites da percepção humana e a capacidade da existência de se manifestar em formas que desafiam a lógica e a ciência. Aquele pequeno ponto na pele era a porta de entrada para um universo de perguntas, um convite para explorar a resiliência da vida e a fragilidade das nossas certezas.
A narrativa que se desdobrava era a de um homem comum confrontado com o extraordinário, um testemunho da capacidade da natureza de surpreender, de criar e de, por vezes, assustar com a sua própria inventividade. A história de Elias era um espelho da própria condição humana, refletindo a nossa busca por respostas em um mundo repleto de mistérios, onde o familiar pode, em um instante, revelar-se o mais estranho e perturbador dos segredos. A partir daquele momento, a vida de Elias entrou em um novo capítulo, um capítulo escrito com a tinta da incerteza e do espanto. A serenidade de sua rotina foi irrevogavelmente substituída pela urgência de um diagnóstico, pela necessidade de compreender o que estava crescendo dentro dele. A coceira na perna, antes um incômodo mundano, tornará-se o epicentro de uma nova realidade, um enigma biológico que exigia a mobilização de mentes brilhantes e a exploração dos confins do conhecimento médico. O que se revelou ali, naquela pequena abertura, era um testemunho do poder insidioso e adaptativo da vida, uma força que se insinua, que se esconde e que, quando descoberta, nos confronta com a nossa própria ignorância sobre os mistérios que habitam o nosso próprio ser. A história de Elias era a história de todos nós, em nossa vulnerabilidade e na nossa capacidade de sermos surpreendidos pela própria existência. O peso da descoberta pairava no ar do consultório, denso e palpável. O médico, com a testa franzida em concentração, continuava seu exame, cada movimento calculado, cada observação anotada com precisão febril. Aquele pequeno ponto, outrora insignificante, agora ganhava uma dimensão colossal, um portal para um universo biológico desconhecido. A coceira, que tantos dias atormentara Elias, era apenas a ponta do iceberg, a manifestação superficial de um fenômeno muito mais complexo e perturbador. A revelação não era apenas um diagnóstico, era um convite à reflexão sobre os limites do que acreditamos conhecer sobre o corpo humano, sobre a vida em si. Elias, observando o empenho do médico, sentia uma mistura de medo e fascínio, a consciência de que sua vida, até então previsível, estava prestes a ser reescrita por uma força que ele sequer imaginava existir. O que estava oculto sob sua pele era mais do que um problema médico, era uma história em si, uma narrativa de sobrevivência e adaptação em um ambiente inesperado, uma prova da resiliência da vida em suas formas mais surpreendentes. A pele de Elias, antes um território familiar e seguro, transformou-se em um mapa enigmático. A persistente coceira na perna direita, um incômodo que ele tentará domar com a resignação comum diante das pequenas agruras da vida, havia escalado para um tormento noturno, um prurido que zombava de pomadas caseiras e da esperança de que o tempo dissipasse o desconforto. A casa, um santuário de memórias, rotinas consolidadas, testemunhava essa batalha silenciosa, o eco dos arranhões noturnos quebrando a quietude. Elias, um homem de hábitos metódicos, via sua normalidade ser erodida por essa aflição inexplicável. A coceira não era apenas física, era um lembrete constante de que algo estava fora de lugar, um desvio sutil, mas perturbador, na ordem de seu mundo. A cada dia que passava, a sensação de controle sobre seu próprio corpo diminuía, substituída por uma inquietação crescente, um pressentimento de que a questão era mais profunda do que uma simples alergia. A consulta médica, inicialmente encarada como um mero protocolo, tornou-se limiar de um abismo quando o médico, com sua experiência, notou uma minúscula abertura na pele, um ponto que, em sua aparente insignificância, guardava a chave para um mistério que paralisaria o consultório. O que se revelou sobre aquela pequena lesão foi um choque que reverberou na atmosfera serena do consultório. O que parecia ser apenas um incômodo se transformará em um segredo vivo, prosperando silenciosamente sob a epiderme por semanas, mimetizando um simples desconforto. A descoberta de que havia uma forma de vida, um organismo, crescendo onde não deveria, deixou todos sem chão. Era a vida, manifestando-se em um lugar inimaginável, um testemunho da tenacidade da existência em seus refúgios mais secretos. A revelação chocou a todos, paralisando o ambiente para dar lugar a uma equipe de especialistas, convocada para desvendar o enigma que se escondia à vista de todos. Elias, o homem comum, de repente se via no centro de um evento extraordinário, confrontado com a realidade de que a natureza, em sua criatividade insondável, era capaz de gerar mistérios que desafiavam a lógica e a ciência. A coceira em sua perna não era mais um problema pessoal. Era um portal para o desconhecido, um convite para explorar a resiliência da vida e a fragilidade das nossas certezas.
A jornada de Elias para compreender a anomalia em sua perna foi marcada por uma série de exames e consultas que testaram sua resiliência e fé na ciência. A equipe de especialistas, reunida para dissecar o mistério, enfrentava um quebra-cabeça biológico sem precedentes. Cada análise, cada microscopia, revelava novas camadas de complexidade, desvendando a intrincada arquitetura de um organismo que havia encontrado na pele de Elias um ecossistema propício para prosperar. A fragilidade da condição humana era exposta a cada resultado, a cada nova descoberta que ampliava a compreensão do que era possível no reino da biologia. Elias, por sua vez, sentia o peso da atenção médica sobre si, um misto de apreensão e uma estranha sensação de propósito. Aquele incômodo inicial, a coceira que ele tentará ignorar, agora o colocava no centro de uma investigação científica, um papel que ele nunca imaginara desempenhar. O medo inicial de Elias deu lugar a uma determinação silenciosa. Ele observava a dedicação dos médicos, a forma como eles se debruçavam sobre os dados, buscando incansavelmente uma explicação, um caminho para a cura. Era um testemunho da perseverança humana diante do desconhecido. No entanto, a cada nova etapa, surgiam dúvidas e incertezas. A natureza desse organismo, sua origem e seu propósito, permaneciam um mistério envolto em especulações. A confiança nos especialistas era testada pela própria magnitude do desafio, pela ausência de precedentes que pudessem guiar suas ações. Elias aprendia que a fé, mesmo na ciência, precisava ser renovada a cada passo, alimentada pela esperança e pela força interior. A coceira, embora controlada medicamente, ainda era um lembrete constante da batalha que se travava, uma batalha não apenas contra um organismo, mas contra a própria ignorância. O momento decisivo chegou quando os especialistas, após semanas de exaustiva pesquisa e experimentação, conseguiram isolar e identificar a natureza exata do organismo. A revelação foi um divisor de águas, um ponto de não retorno na compreensão do caso de Elias. Não se tratava de uma simples infecção ou de uma anomalia congênita. Era um organismo com uma capacidade de adaptação e mimetismo surpreendentes, capaz de prosperar em um ambiente que a maioria das formas de vida consideraria hostil. A descoberta alterou radicalmente a perspectiva sobre o tratamento e abriu um novo leque de possibilidades, mas também intensificou a gravidade da situação. A confirmação de que algo tão complexo e desconhecido estava crescendo ativamente dentro de seu corpo impôs a Elias uma verdade inegável. Sua vida nunca mais seria a mesma. Essa nova compreensão forçou Elias a confrontar a fragilidade de sua própria existência de uma maneira visceral. As escolhas que se apresentavam eram difíceis e carregadas de riscos, exigindo uma coragem que ele não sabia possuir. A equipe médica, por sua vez, precisou recalibrar suas estratégias, abandonando abordagens convencionais em favor de métodos mais experimentais e arriscados. A decisão de prosseguir com um tratamento radical, que envolvia riscos significativos, marcou a entrada de Elias em um território desconhecido, um passo irreversível em direção à cura, ao mesmo tempo, a um futuro incerto. A coceira em sua perna, que antes era um incômodo, agora representava a porta de entrada para uma transformação profunda, um rito de passagem para um novo estado de ser. O tratamento experimental imposto a Elias era um teste rigoroso, uma provação que forçou a confrontar seus medos mais profundos a navegar por dilemas morais complexos. As consequências de cada decisão médica ressoavam em seu corpo, expondo a fragilidade de sua saúde e a tênue linha entre a vida e a morte. Os especialistas, por sua vez, enfrentavam a pressão de suas próprias convicções e da responsabilidade ética que carregavam. Cada passo do tratamento era um ato de fé, uma aposta calculada em um território desconhecido, onde a ciência se misturava com a esperança. A tensão aumentava a cada dia, à medida que a batalha contra o organismo se intensificava, testando os limites da medicina e da resistência humana. Elias, imerso nesse turbilhão de incertezas, era confrontado com a necessidade de fazer escolhas que iam além de sua própria saúde. A vida do organismo, por mais estranha e indesejada que fosse, levantava questões sobre o valor intrínseco da existência, mesmo em suas formas mais inesperadas. A equipe médica debatia-se com a ética de seus métodos, ponderando os riscos e benefícios em um cenário onde não havia respostas fáceis. A coceira em sua perna, agora sob controle médico, tornará-se um símbolo das complexas interações entre a vida, a morte e a moralidade, um lembrete constante da fragilidade dos valores que sustentam a sociedade.
O clímax da jornada de Elias chegou com a culminação do tratamento experimental, um momento decisivo onde ele, através de sacrifícios e escolhas difíceis, confrontou o organismo que havia prosperado em seu corpo. A batalha atingiu seu ápice e a revelação do resultado, qualquer que fosse, prometia ser catártica. Os especialistas, após semanas de trabalho incansável, alcançaram o que parecia ser o ponto de virada. O approach todo em Moss Cave se materializou na antecipação febril dos resultados finais, cada teste uma preparação para o confronto derradeiro. O ordeal foi a própria aplicação do tratamento, um momento de intensa agonia e esperança, onde o corpo de Elias se tornou o palco de uma transformação radical. O Revard, o fruto de sua coragem e da expertise médica, foi a erradicação bem-sucedida do organismo, um triunfo que trouxe um alívio imensurável e uma profunda sensação de renovação. A resolução dos conflitos principais, tanto a batalha física quanto as questões éticas levantadas, trouxe um encerramento emocionalmente devastador, mas, em última análise, profundamente edificante. A cura de Elias não foi apenas a remoção de uma anomalia, mas a celebração da resiliência da vida e da capacidade humana de superar o inimaginável. A erradicação do organismo marcou o fim de uma batalha, mas o início de uma nova fase na vida de Elias, a do road back. As cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, eram um testemunho silencioso da provação que ele havia enfrentado. A serenidade de sua vida anterior fora substituída por uma nova consciência, uma compreensão mais profunda da fragilidade da existência e da capacidade da vida de se manifestar de formas surpreendentes. A equipe médica, por sua vez, carregava consigo o peso das lições aprendidas, as reflexões sobre os limites da ciência e as complexidades éticas que haviam sido desvendadas. Elias, agora livre da ameaça interna, precisava reintegrar-se ao mundo, carregando consigo as transformações que a experiência havia operado. A coceira havia desaparecido, mas a memória do que ela representava permanecia. As consequências daquela batalha, embora positivas em termos de cura, deixaram marcas indeléveis, moldando sua perspectiva sobre a vida e a sua própria vulnerabilidade. A jornada de volta à normalidade era um caminho repleto de desafios, um processo contínuo de adaptação e aceitação das mudanças que o haviam redefinido. A ressurreição de Elias não foi apenas a cura física, mas a emergência de um homem transformado, um indivíduo que havia enfrentado o desconhecido retornado com uma nova sabedoria. O Return with the Elixir foi a sua própria história, um testemunho da tenacidade da vida e do poder do espírito humano. Ao compartilhar sua experiência, Elias ofereceu ao mundo um presente inestimável, a inspiração para encarar os próprios medos e a compreensão de que, mesmo nos lugares mais inesperados, a vida encontra um caminho. A história de Elias, outrora uma coceira insignificante, transformou-se em um legado de esperança e resiliência. Seu testemunho ressoou, lembrando a todos que conhecimento é uma jornada contínua e que a vida, em sua infinita diversidade, sempre nos reserva surpresas. A conclusão de sua narrativa não foi apenas o fim de um capítulo, mas o início de uma nova era de compreensão, onde o mistério do corpo humano e a força da vida se entrelaçavam em uma mensagem atemporal de perseverança e admiração. A resiliência da vida, em sua manifestação no corpo de Elias, transcende a mera capacidade de sobrevivência. Reside na sua habilidade intrínseca de reconfigurar prioridades biológicas, otimizando recursos em prol de sua própria perpetuação, mesmo em cenários de extrema adversidade. O organismo, ao se instalar sob a epiderme, não apenas se adaptou a um novo ambiente, mas ativamente o remodelou, estabelecendo um complexo sistema de suprimento e descarte que burlava as defesas naturais do hospedeiro. Essa reprogramação fisiológica, um testemunho da inteligência evolutiva em ação, demonstra como a vida, quando confrontada com obstáculos, não se limita a resistir, mas busca ativamente novas estratégias, redefinindo as próprias regras do jogo biológico. Agora, considere como essa aplicação se manifesta quando você enfrenta um desafio que exige uma reavaliação completa de suas prioridades. Perceba que, de forma análoga, somos chamados a identificar nossos próprios sistemas de suprimento internos e externos, avaliando quais recursos estão sendo mal direcionados ou quais defesas naturais estão sendo contornadas por hábitos ou crenças limitantes. Ademais, a experiência de Elias ilumina a importância da percepção sutil, da atenção aos sinais que, embora aparentemente insignificantes, podem ser precursores de transformações profundas. A coceira inicial,
Um evento trivial para a maioria. Foi para Elias o primeiro vislumbre de uma realidade oculta, um prenúncio da complexidade que se desdobraria. Essa atenção aguçada, essa capacidade de perceber as nuances, é crucial em nossa própria jornada. Reflitamos sobre como, no cotidiano, tendemos a descartar os pequenos incômodos ou sinais sutis que a vida nos envia, acreditando em sua transitoriedade. Contudo, assim como a abertura na pele de Elias se revelou um portal, esses pequenos desvios em nossas rotinas ou em nosso bem-estar podem ser indicadores de necessidades mais profundas, de oportunidades de crescimento que, se ignoradas, podem levar a consequências mais significativas no futuro. Em contrapartida, a narrativa de Elias também sublinha a interconexão intrínseca entre o indivíduo e o ambiente em que está inserido, mesmo que esse ambiente seja o próprio corpo. O organismo, ao se desenvolver, não existia isoladamente. Ele estabeleceu uma relação simbiótica, ainda que parasitária, com Elias. Essa interdependência, por mais indesejada que fosse, demonstra que nossas ações e nossa própria constituição física não são isoladas, mas parte de um ecossistema maior. Pensemos, agora, em como nossas próprias escolhas e comportamentos influenciam os ambientes ao nosso redor, seja em nossas relações interpessoais, em nossa carreira ou em nosso impacto no mundo. Perceber essa interconexão é fundamental para compreendermos a responsabilidade que temos em manter um equilíbrio saudável, garantindo que nossas ações promovam a harmonia, e não a exploração de nossos próprios sistemas ou dos sistemas que nos cercam. Por conseguinte, a história de Elias nos convida a refletir sobre a natureza da vida em si, questionando nossas definições e preconceitos sobre o que constitui a existência. A forma como o organismo se adaptou e prosperou em um ambiente tão inusitado desafia nossa compreensão convencional da biologia, forçando-nos a considerar a vida como uma força primordial, com uma capacidade inata de encontrar caminho, de se manifestar em formas inimagináveis. Agora, considere suas próprias zonas de conforto e como elas podem, por vezes, limitar a sua própria capacidade de adaptação e inovação. Assim como Elias foi forçado a sair de sua zona de conforto pela força das circunstâncias, somos constantemente chamados a expandir nossas perspectivas, a abraçar o desconhecido e a reconhecer que a verdadeira vitalidade reside na nossa capacidade de nos reinventarmos e de nos adaptarmos a novas realidades, mesmo quando estas nos parecem inicialmente hostis ou incompreensíveis. Outra camada crucial a ser desvendada reside na própria essência da coceira como metáfora para as manifestações sutis de desequilíbrio. A persistência e a intensidade desse sintoma, que Elias inicialmente tratou de forma superficial, serviram como um alerta precoce para um problema muito mais profundo. Essa analogia nos convida a examinar as nossas próprias coceiras existenciais, os pequenos descontentamentos, as insatisfações latentes, os sinais de alerta em nossas vidas que, muitas vezes, negligenciamos em nome da conveniência ou do medo do desconhecido. Perceba que, ao ignorarmos esses sintomas iniciais, corremos o risco de permitir que o organismo subjacente seja um padrão de comportamento prejudicial, uma oportunidade de crescimento não aproveitada ou um desequilíbrio em nossa saúde, se fortaleça e se torne mais difícil de erradicar. Finalmente, a história de Elias nos lembra que a vida não é apenas um estado biológico, mas também uma força dinâmica, um processo contínuo de adaptação e transformação. O organismo em seu corpo não era uma entidade estática. Ele evoluiu, aprendeu e se adaptou ao longo do tempo. Essa plasticidade intrínseca à vida é um dos seus atributos mais notáveis, ao mesmo tempo mais enigmáticos. Agora, pensem como essa mesma plasticidade pode ser aplicada à sua própria vida. Considere a importância de cultivar uma mentalidade de crescimento, de estar aberto a novas experiências, de reconhecer que a mudança é uma constante inevitável. Assim como o organismo em Elias se adaptou para sobreviver, nós também possuímos a capacidade intrínseca de nos adaptarmos, de aprendermos com nossos desafios e de emergirmos mais fortes e resilientes. A descoberta da intrincada arquitetura do organismo que habitava Elias não se limitou a um mero diagnóstico. Ela desvelou uma complexa rede de interdependência bioquímica, um ecossistema miniaturizado que orquestrava suas funções vitais em perfeita sintonia com o corpo hospedeiro, mas de forma autônoma em sua essência. Essa nova camada de informação revelou que o organismo não apenas absorvia nutrientes, mas também excretava subprodutos metabólicos que, de maneira sutil, alteravam a química local da pele, criando um microambiente ainda mais propício à sua proliferação.
Pense agora em como essa dinâmica se espelha em nossas próprias vidas quando nos encontramos em ambientes de trabalho tóxicos ou em relacionamentos desgastantes. Assim como o organismo modificava a pele de Elias para melhor se adaptar, nós também tendemos a ajustar nosso comportamento, nossas crenças e até mesmo nossa linguagem corporal para sobreviver ou nos encaixarmos em ambientes que, em sua essência, nos drenam energia e nos impedem de prosperar. Essa adaptação, embora possa parecer uma estratégia de sobrevivência a curto prazo, a longo prazo compromete a nossa própria integridade. Outro aspecto crucial a ser considerado é a forma como o organismo de Elias utilizava mecanismos de camuflagem molecular para evadir o sistema imunológico. Em vez de um confronto direto, ele liberava substâncias que mimetizavam as próprias proteínas da pele humana, confundindo as células de defesa e impedindo o reconhecimento da ameaça. Essa sofisticação na evasão imunológica nos leva a refletir sobre as nossas próprias defesas psicológicas e emocionais. Quantas vezes, diante de situações que nos causam desconforto ou nos forçam a encarar verdades incomodas, não recorremos a camuflagens emocionais? Utilizar o humor para desviar de um assunto sério, racionalizar comportamentos inadequados ou simplesmente negar a existência de um problema são exemplos de como podemos, inconscientemente, mimetizar o que é esperado ou desejável, em vez de confrontar a raiz do nosso mal-estar. Essa negação, por mais eficaz que pareça no momento, impede o verdadeiro processo de cura e crescimento. Adicionalmente, a análise aprofundada revelou que o organismo possuía uma notável capacidade de comunicação intercelular, utilizando sinais químicos para coordenar suas atividades e otimizar sua expansão dentro do tecido cutâneo. Essa comunicação interna permitia uma resposta coordenada a quaisquer estímulos externos, garantindo a sobrevivência e o crescimento do coletivo. Transpondo isso para a nossa experiência, podemos observar paralelos em nossas próprias redes sociais ou em ambientes de trabalho colaborativos. Quando nos comunicamos de forma eficaz, compartilhando informações e coordenando esforços, criamos o organismo de ideias e ações que pode ser muito mais poderoso do que a soma de suas partes individuais. No entanto, assim como o organismo de Elias, se essa comunicação for mal direcionada, focada em fofocas, desinformação e minar a confiança, o resultado pode ser um ambiente tóxico que, em vez de promover o crescimento, leva à estagnação e ao conflito interno. Por conseguinte, a descoberta de que o organismo de Elias era capaz de gerenciar e reciclar seus próprios resíduos metabólicos, transformando-os em componentes úteis para seu crescimento, adiciona uma dimensão de eficiência biológica surpreendente. Essa autossuficiência e capacidade de otimização de recursos nos convida a questionar como aplicamos essa mesma lógica em nossas próprias vidas, especialmente no contexto da sustentabilidade pessoal e ambiental. Avalie, por exemplo, como você lida com seus próprios resíduos emocionais, arrependimentos, frustrações, medos. Em vez de simplesmente descartá-los ou deixá-los acumular, podemos aprender com o organismo a transformá-los em aprendizado, em força motriz para o desenvolvimento pessoal. Da mesma forma, em uma escala mais ampla, a capacidade de reciclar e reutilizar recursos é fundamental para a saúde do nosso planeta, espelhando a eficiência que a vida demonstra em suas formas mais resilientes. Finalmente, a investigação revelou que o ciclo de vida do organismo era intrinsecamente ligado a fatores ambientais sutis, como variações de temperatura e umidade, que desencadeavam diferentes fases de seu desenvolvimento. Essa sensibilidade a estímulos externos, que Elias sequer percebia, era crucial para a progressão de sua própria existência. Pense agora em como eventos aparentemente triviais em seu ambiente, uma mudança de estação, um novo colega de trabalho, uma notícia inesperada, podem influenciar seu humor, sua produtividade ou suas decisões, mesmo que de forma inconsciente. Reconhecer essas influências ambientais, assim como os especialistas reconheceram a sensibilidade do organismo de Elias, nos permite entender melhor nossos próprios padrões de comportamento. Mais importante, a gerenciar ativamente o nosso entorno para promover um bem-estar mais consistente e uma adaptação mais saudável às constantes mudanças da vida. A análise mais profunda da interação entre o organismo e o corpo de Elias revelou um mecanismo de aproveitamento de energia que ia além da simples absorção de nutrientes. Descobriu-se que o organismo era capaz de catalisar reações bioquímicas específicas na pele, liberando pequenas quantidades de energia térmica que,
por sua vez, eram reabsorvidas pelo próprio organismo para impulsionar seus processos metabólicos mais intensos. Essa capacidade de gerar e utilizar seu próprio calor, uma forma de termorregulação parasitária, demonstrava uma sofisticação adaptativa impressionante. Agora, considere como essa dinâmica se aplica quando você se encontra em situações que exigem um esforço mental ou emocional prolongado, como a preparação para um exame importante ou a gestão de um conflito familiar complexo. Assim como o organismo otimizava seu uso de energia, nós também podemos aprender a gerenciar nossos próprios recursos internos, identificando os momentos de maior demanda e desenvolvendo estratégias para otimizar nosso calor metabólico, nosso foco, nossa clareza mental e nossa resiliência emocional, para enfrentar esses desafios de forma mais eficaz, evitando o esgotamento prematuro. Outro aspecto fascinante que emergiu das investigações foi a descoberta de que o organismo possuía um sistema de memória celular rudimentar. Em resposta a certos estímulos ambientais ou a tentativas de erradicação, ele era capaz de registrar essas experiências e modificar seu comportamento futuro, tornando-se mais resistente a abordagens semelhantes. Essa capacidade de aprendizado adaptativo, embora primitiva, era a chave para sua sobrevivência prolongada. Pense em como essa característica se manifesta quando você tenta quebrar um hábito prejudicial, como o de procrastinar. As primeiras tentativas podem ser difíceis, e você pode sentir que está lutando contra uma força invisível. No entanto, cada tentativa, mesmo que mal-sucedida, fornece informações valiosas. Ao invés de encarar a falha como um fracasso total, podemos aprender com ela, ajustando nossas estratégias, identificando os gatilhos que nos levam a procrastinar e desenvolvendo mecanismos de enfrentamento mais eficazes, assim como o organismo de Elias aprendia com cada tentativa de erradicação. Ademais, a pesquisa revelou que o organismo emitia sinais químicos de baixa frequência, quase imperceptíveis aos sentidos humanos, que pareciam ter um efeito sutil no sistema nervoso autônomo de Elias. Esses sinais não causavam dor direta, mas contribuíam para um estado geral de desconforto e fadiga, exacerbando a sensação de mal-estar sem um motivo aparente. Essa comunicação subliminar nos convida a refletir sobre as influências que, embora não percebamos conscientemente, podem estar afetando nosso bem-estar físico e mental. Considere, por exemplo, a exposição prolongada a campos eletromagnéticos de dispositivos eletrônicos ou a ambientes com poluição sonora de baixa intensidade. Embora não causem um impacto imediato e óbvio, essas emissões sutis podem, ao longo do tempo, contribuir para um estado de estresse crônico, dificuldade de concentração ou alterações no humor, de forma semelhante aos sinais químicos emitidos pelo organismo de Elias. Por conseguinte, a análise microscópica revelou que o organismo possuía uma estrutura multicamadas, cada camada especializada em uma função diferente, desde a absorção de nutrientes até a defesa contra ataques imunológicos. Essa organização celular, que mimetizava a complexidade de tecidos mais desenvolvidos, era um testemunho da engenhosidade evolutiva. Essa estrutura em camadas nos faz pensar sobre a importância de abordarmos nossos próprios desafios de forma multifacetada. Em vez de tentar resolver um problema complexo com uma única solução, podemos aprender com a organização do organismo a desenvolver camadas de estratégias. Por exemplo, ao lidar com o estresse, podemos combinar técnicas de relaxamento, exercícios físicos regulares, uma dieta equilibrada e o estabelecimento de limites claros em nossas vidas, criando assim uma defesa robusta e adaptável contra os agentes estressores. Finalmente, a investigação descobriu que o organismo era capaz de formar biofilmes, comunidades microbianas organizadas e protegidas por uma matriz extracelular, que o tornavam ainda mais resistente a tratamentos externos. Essa capacidade de criar um escudo protetor complexo adicionava uma nova camada de desafio para os especialistas. Essa formação de biofilmes pode ser vista como uma metáfora para as barreiras que construímos em torno de nós mesmos, sejam elas emocionais, sociais ou profissionais, para nos protegermos de ameaças percebidas. No entanto, assim como o biofilme do organismo de Elias dificultava a erradicação, nossas próprias barreiras defensivas, quando excessivamente rígidas ou mal direcionadas, podem nos isolar do apoio necessário, impedir o crescimento pessoal e dificultar a superação de obstáculos genuínos em nossa vida. A investigação mais detalhada revelou que o organismo possuía uma notável capacidade de modular a expressão gênica de suas células em resposta a microambientes específicos dentro da derme de Elias.
Em vez de uma estrutura genética fixa, o organismo demonstrava uma plasticidade epigenética, alterando quais genes eram ativados ou desativados em tempo real, dependendo da disponibilidade de nutrientes ou da proximidade de células de defesa. Essa adaptabilidade genômica em tempo real permitia que o organismo não apenas sobrevivesse, mas prosperasse em condições variáveis, uma flexibilidade que desafiava as noções convencionais de patógenos fixos. Agora, pense em como essa plasticidade se aplica quando você se depara com um novo projeto no trabalho ou enfrenta um desafio pessoal inesperado. Em vez de se sentir sobrecarregado por uma abordagem única, podemos aprender com o organismo a sermos mais flexíveis, a ajustar nossas estratégias genéticas, nossos planos, nossas habilidades e nossas abordagens, em resposta a circunstâncias em constante mudança. Reconhecer que a rigidez pode ser um obstáculo à adaptação é o primeiro passo para uma maior resiliência. Além disso, os pesquisadores identificaram que o organismo utilizava um sistema de quorum sensing rudimentar, liberando moléculas sinalizadoras que permitiam que as células individuais sincronizassem suas atividades assim que atingiam uma certa densidade populacional. Essa coordenação em massa era essencial para a formação de estruturas mais complexas, para a orquestração de respostas defensivas coletivas. Essa comunicação baseada na densidade celular nos convida a refletir sobre a dinâmica de grupos em nossas próprias vidas. Considere, por exemplo, uma equipe de projeto onde a comunicação é esporádica e descoordenada. A produtividade tende a ser baixa e os esforços individuais podem não convergir para um objetivo comum. Em contraste, quando as pessoas em uma equipe se sentem conectadas, compartilham informações de forma transparente e sentem que suas contribuições são valiosas, elas podem atingir um nível de sinergia semelhante ao quorum sensing do organismo, onde a ação coletiva se torna mais poderosa e eficaz. Outro achado surpreendente foi a descoberta de que o organismo era capaz de secretar enzimas específicas que degradavam temporariamente certas proteínas estruturais da pele, facilitando a sua penetração e expansão. Essa capacidade de dissolver barreiras naturais, embora localizada e controlada, era um mecanismo de invasão altamente eficiente. Pense em como essa analogia se aplica quando você se depara com um obstáculo que parece intransponível em sua vida pessoal ou profissional. Em vez de tentar forçar uma entrada direta, o que pode ser ineficaz ou até prejudicial, podemos aprender com o organismo a identificar as enzimas necessárias, as habilidades, o conhecimento ou as conexões interpessoais, que podem nos ajudar a contornar ou a dissolver gradualmente as barreiras que se interpõem em nosso caminho. Essa abordagem estratégica, em vez de uma força bruta, pode ser muito mais eficaz a longo prazo. Consequentemente, a análise genômica revelou a presença de genes relacionados à resistência a múltiplos xenobióticos, indicando que o organismo possuía uma defesa intrínseca contra uma variedade de compostos estranhos, incluindo potenciais agentes terapêuticos. Essa resistência inerente explicava, em parte, a dificuldade em erradicá-lo com tratamentos convencionais. Essa característica nos leva a ponderar sobre nossas próprias resistências a novas ideias ou a mudanças em nossas rotinas. Assim como o organismo de Elias possuía uma defesa prévia contra ameaças externas, nós também podemos desenvolver resistências psicológicas ou emocionais a novas perspectivas, a críticas construtivas ou a oportunidades de crescimento, simplesmente porque elas desafiam nossas crenças estabelecidas ou nos tiram de nossa zona de conforto. Reconhecer essas resistências internas é o primeiro passo para superá-las, se permitir a entrada de novas abordagens que podem ser mais benéficas. Finalmente, a investigação detalhada mostrou que o organismo era capaz de formar esporos latentes em resposta a condições ambientais desfavoráveis, como a escassez de nutrientes ou a exposição a certas toxinas. Esses esporos eram formas de resistência altamente duráveis, capazes de permanecer inativos por longos períodos até que as condições se tornassem novamente favoráveis para a reativação. Essa capacidade de entrar em um estado de dormência controlada nos oferece uma lição valiosa sobre a importância da resiliência e da perseverança. Em momentos de dificuldade ou quando nossos planos não saem como esperado, em vez de desistirmos completamente, podemos aprender com o organismo a entrar em um estado de latência estratégica, onde reavaliamos nossas opções, conservamos energia e esperamos o momento certo para retomar nossos esforços com renovado vigor. Essa capacidade de esperar o momento certo é uma forma de sabedoria adaptativa,
que pode ser crucial para o sucesso a longo prazo. A análise do organismo revelou uma intrincada rede de sinalização intracelular que permitia uma resposta coordenada a estímulos ambientais, antes mesmo que a consciência humana pudesse registrar a mudança. Essa comunicação bioquímica em tempo real, mediada por cascata de fosforilação e liberação de segundos mensageiros, permitia que o organismo ajustasse suas atividades metabólicas em questão de milissegundos, antecipando-se a potenciais ameaças ou oportunidades. Agora, considere como essa capacidade de antecipação se aplica quando você se depara com um desafio em seu ambiente de trabalho ou em suas relações pessoais. Em vez de reagir passivamente a eventos que já ocorreram, podemos cultivar uma maior sensibilidade aos sinais sutis que precedem as mudanças, a tensão crescente em uma reunião, a alteração no tom de voz de um colega, ou mesmo uma mudança em sua própria rotina que pareça fora do lugar. Ao sintonizarmos esses sinais precoces, podemos nos preparar proativamente, ajustando nossas próprias respostas bioquímicas, nosso estado de alerta, nossa estratégia de comunicação ou nossa disposição para a ação, antes que a situação se agrave. Adicionalmente, os pesquisadores identificaram que o organismo possuía uma notável capacidade de engenharia de tecidos em miniatura, secretando matrizes extracelulares complexas que não apenas serviam como um escudo protetor, mas também como um arcabouço para a organização celular e o transporte de nutrientes. Essa capacidade de construir sua própria infraestrutura biológica demonstrava um nível de autonomia e inteligência adaptativa impressionante. Pensem como essa capacidade de construir pode ser aplicada ao desenvolvimento de habilidades e competências em sua vida. Em vez de esperar que o ambiente ou outras pessoas forneçam a estrutura necessária para o seu crescimento, podemos ativamente secretar nossas próprias matrizes de aprendizado, estabelecendo planos de estudo, buscando mentores, praticando novas técnicas e criando ambientes de trabalho que favoreçam o desenvolvimento. Essa proatividade na construção de nossa própria base de habilidades nos torna mais resilientes e adaptáveis a quaisquer desafios que surjam. Outro achado surpreendente foi a descoberta de que o organismo era capaz de modular a expressão de suas proteínas de superfície em resposta a anticorpos específicos do hospedeiro. Em vez de apresentar um alvo fixo, ele alterava continuamente sua assinatura molecular, tornando-se um alvo em movimento para o sistema imunológico. Essa capacidade de camuflagem dinâmica era uma estratégia de evasão extremamente eficaz. Essa adaptação contínua nos convida a refletir sobre a importância da flexibilidade em nossas próprias abordagens para a resolução de problemas. Em vez de nos apegarmos a uma única estratégia, devemos estar dispostos a reavaliar e adaptar nossas táticas à medida que a situação evoluir. Assim como o organismo de Elias mudava sua assinatura para evitar a detecção, nós também precisamos estar abertos a modificar nossos planos, a aprender com os resultados de nossas ações e a ajustar nossas abordagens para alcançar nossos objetivos de forma mais eficaz. Consequentemente, a análise revelou que o organismo possuía uma notável eficiência na absorção de glicose, utilizando transportadores de membrana altamente especializados que maximizavam a captação mesmo em baixas concentrações. Essa otimização energética era fundamental para sua sobrevivência em um ambiente onde os recursos poderiam ser limitados. Essa eficiência na captação de recursos nos leva a ponderar sobre como gerenciamos nossas próprias fontes de energia e motivação. Em vez de depender apenas de fontes externas de combustível, validação, recompensas ou reconhecimento, podemos aprender com o organismo a otimizar nossas fontes internas de energia, cultivando a paixão pelo que fazemos, encontrando propósito em nossas tarefas e desenvolvendo a autodisciplina para manter o foco mesmo quando a motivação externa diminui. Essa otimização interna nos torna mais autossuficientes e resilientes diante das flutuações do ambiente. Consequentemente, a análise revelou que o organismo possuía uma notável eficiência na absorção de glicose, utilizando transportadores de membrana altamente especializados que maximizavam a captação mesmo em baixas concentrações. Essa otimização energética era fundamental para sua sobrevivência em um ambiente onde os recursos poderiam ser limitados. Essa eficiência na captação de recursos nos leva a ponderar sobre como gerenciamos nossas próprias fontes de energia e motivação. Em vez de depender apenas de fontes externas de combustível, validação, recompensas ou reconhecimento, podemos aprender com o organismo a otimizar nossas fontes internas de energia,
cultivando a paixão pelo que fazemos, encontrando propósito em nossas tarefas e desenvolvendo a autodisciplina para manter o foco mesmo quando a motivação externa diminui. Essa otimização interna nos torna mais autossuficientes e resilientes diante das flutuações do ambiente. Consequentemente, a análise revelou que o organismo possuía uma notável eficiência na absorção de glicose, utilizando transportadores de membrana altamente especializados que maximizavam a captação mesmo em baixas concentrações. Essa otimização energética era fundamental para sua sobrevivência em um ambiente onde os recursos poderiam ser limitados. Essa eficiência na captação de recursos nos leva a ponderar sobre como gerenciamos nossas próprias fontes de energia e motivação. Em vez de depender apenas de fontes externas de combustível, validação, recompensas ou reconhecimento, podemos aprender com o organismo a otimizar nossas fontes internas de energia, cultivando a paixão pelo que fazemos, encontrando propósito em nossas tarefas e desenvolvendo a autodisciplina para manter o foco mesmo quando a motivação externa diminui. Essa otimização interna nos torna mais autossuficientes e resilientes diante das flutuações do ambiente. Finalmente, a investigação detalhada mostrou que o organismo era capaz de secretar moléculas que induziam um estado de imunossupressão localizada na pele de Elias, criando uma zona de tolerância onde ele podia prosperar sem ser atacado. Essa capacidade de suprimir a resposta imune era um mecanismo de sobrevivência sofisticado. Essa indução de tolerância nos convida a refletir sobre as nossas próprias interações sociais e profissionais. Em vez de entrarmos em conflito constante ou em uma postura defensiva diante de opiniões divergentes ou desafios, podemos aprender com o organismo a cultivar uma maior capacidade de tolerância, de escutar ativamente, de buscar pontos em comum, de criar um ambiente onde diálogo e a colaboração sejam possíveis, mesmo em meio a diferenças. Essa habilidade de criar zonas de tolerância em nossas relações pode reduzir o estresse, aumentar a colaboração e, em última instância, levar a resultados mais positivos para todos os envolvidos. A análise do organismo revelou uma notável capacidade de interagir com o sistema de coagulação sanguínea de Elias, não por meio de uma ação direta sobre as plaquetas, mas pela secreção de fatores que imitavam sinais de ativação de células danificadas. Essa falsa alarme bioquímico induzia uma resposta inflamatória localizada, que, paradoxalmente, aumentava o suprimento de nutrientes para o organismo, ao mesmo tempo em que criava um ambiente de microtrauma que dificultava a ação das células imunes mais robustas. Pense agora em como essa dinâmica se aplica quando você se depara com um projeto que exige uma reestruturação profunda de processo ou a implementação de novas metodologias em sua equipe. Em vez de simplesmente impor as mudanças de cima para baixo, o que pode gerar resistência e desconfiança, podemos aprender com o organismo a criar um ambiente de sinais de necessidade mais sutis, comunicando os benefícios das novas abordagens, destacando as ineficiências dos métodos atuais envolvendo os membros da equipe na identificação de soluções, gerando assim um suprimento de nutrientes para a inovação, em vez de um alerta de perigo que paralisa a ação. Adicionalmente, os pesquisadores identificaram que o organismo possuía uma capacidade surpreendente de reciclagem celular, utilizando resíduos metabólicos de células da pele de Elias que haviam sido naturalmente desprendidas ou danificadas. Em vez de serem simplesmente eliminados, esses subprodutos eram reprocessados e integrados ao metabolismo do organismo, demonstrando uma eficiência de recursos extraordinária. Essa habilidade de transformar o que seria descartado em fonte de energia nos convida a refletir sobre como lidamos com nossos próprios resíduos de aprendizado, os erros cometidos, as experiências que não saíram como planejado. Em vez de nos lamentarmos por esses desperdícios, podemos adotar a perspectiva do organismo, buscando extrair lições valiosas dessas experiências, reciclando aprendizado e utilizando para aprimorar nossas futuras ações. Essa mentalidade de reciclagem de aprendizado é crucial para o crescimento contínuo e a adaptação em um mundo em constante mudança. Outro achado intrigante foi a descoberta de que o organismo possuía um mecanismo de dormência adaptativa, capaz de entrar em um estado de metabolismo reduzido em resposta a flutuações ambientais, como a escassez de determinados nutrientes ou a exposição a temperaturas extremas. Essa capacidade de hibernar metabolicamente permitia que o organismo conservasse energia e esperasse por condições mais favoráveis, prolongando sua sobrevivência. Essa estratégia de dormência adaptativa nos ensina uma lição valiosa sobre a importância da paciência e da perseverança em nossos próprios empreendimentos.
Em momentos de dificuldade ou quando os resultados não aparecem imediatamente, em vez de nos desesperarmos ou desistirmos, podemos aprender com o organismo a entrar em um estado de pausa estratégica, onde reavaliamos nossas abordagens, conservamos nossos recursos e aguardamos o momento certo para retomar nossos esforços com renovado vigor. Essa capacidade de gerenciar nosso próprio metabolismo de esforço é fundamental para o sucesso a longo prazo. Consequentemente, a análise revelou que o organismo era capaz de secretar compostos que alteravam a permeabilidade da barreira cutânea, facilitando a absorção não apenas de nutrientes, mas também de moléculas sinalizadoras ambientais que o organismo podia então utilizar para otimizar seu crescimento. Essa capacidade de modificar ativamente sua interface com o ambiente demonstrava uma inteligência adaptativa notável. Essa modificação da interface nos convida a refletir sobre como interagimos com nosso ambiente externo, seja ele físico, social ou profissional. Em vez de nos adaptarmos passivamente às condições que encontramos, podemos, de forma proativa, buscar modificar nosso ambiente ou a forma como nos relacionamos com ele para otimizar nossas oportunidades de crescimento. Isso pode envolver a busca por ambientes mais estimulantes, a construção de redes de apoio mais fortes ou a adaptação de nossas ferramentas e métodos de trabalho para melhor se alinharem com nossos objetivos. Finalmente, a investigação detalhada mostrou que o organismo possuía uma notável capacidade de reparo celular autônomo, utilizando enzimas e vias metabólicas específicas para corrigir danos em seu próprio DNA e em suas membranas celulares, garantindo assim a integridade de sua estrutura ao longo do tempo. Essa capacidade de autocorreção era um fator-chave em sua longevidade e resistência. Essa habilidade de reparo intrínseco nos lembra da importância de cuidarmos de nossa própria saúde física e mental de forma proativa. Em vez de esperar que os danos se acumulem e se tornem irreparáveis, podemos aprender com o organismo a incorporar práticas de autocuidado em nossa rotina, como exercícios regulares, alimentação balanceada, sono adequado e técnicas de gerenciamento de estresse, que promovem a reparação contínua de nosso corpo e mente, garantindo nossa resiliência e bem-estar a longo prazo. Refletindo sobre essa jornada até agora, percebemos como as intrincadas manifestações da vida, mesmo nas formas mais inesperadas e ocultas, tecem uma tapeçaria de resiliência e adaptabilidade que ecoa profundamente em nossa própria existência. A maneira como os sistemas biológicos, tanto os do corpo quanto os do organismo invasor, orquestram respostas complexas a estímulos ambientais, muitas vezes antecipando desafios antes mesmo que eles se manifestem plenamente, sugere um padrão subjacente de inteligência adaptativa que transcende a mera sobrevivência. Essa capacidade de antecipar, de ajustar e de otimizar recursos em um cenário dinâmico nos convida a examinar nossas próprias estratégias de enfrentamento, não como reações a eventos passados, mas como projeções proativas em um futuro em constante formação. À medida que convergimos as diversas facetas dessa exploração, emerge uma compreensão mais nuançada da interdependência que molda a realidade. Assim como os processos internos do organismo se entrelaçavam com a fisiologia de Elias, criando um ecossistema complexo e interligado, nossas próprias vidas são intrinsecamente ligadas aos ambientes que habitamos e às interações que estabelecemos. A forma como os sistemas se comunicam, se influenciam e se adaptam uns aos outros, seja através de sinais bioquímicos ou de dinâmicas sociais, revela um fluxo contínuo de influência e resposta. Perceber essa rede de conexões nos impulsiona a considerar o impacto de nossas ações, a buscar o equilíbrio mais harmonioso em nossas interações, reconhecendo que a saúde de um sistema está intrinsecamente ligada ao bem-estar de todos os seus componentes. Nesta etapa de nossa reflexão, o foco se desloca para a notável capacidade de adaptação que a vida demonstra em face de adversidades. A maneira como os organismos desenvolvem mecanismos para contornar barreiras, evadir defesas, otimizar a utilização de recursos, mesmo em condições limitantes, é um testemunho da inventividade inerente à existência. Essa plasticidade, essa habilidade de se reinventar e de encontrar caminhos alternativos quando os métodos convencionais falham, ressoa com a necessidade humana de perseverança e inovação. Ao contemplarmos essa resiliência biológica, somos inspirados a reavaliar nossas próprias abordagens diante de obstáculos, buscando não apenas superar, mas também aprender e crescer com cada desafio, adaptando nossas estratégias para um sucesso mais duradouro. Ao girarmos em direção à nossa reflexão final, é imperativo reconhecer a sutil,
porém poderosa, influência que o ambiente exerce sobre processos vitais. A forma como fatores externos, muitas vezes imperceptíveis à consciência humana, podem desencadear transformações profundas em organismos e sistemas, sublinha a importância de estarmos sintonizados com as nuances do nosso entorno. Essa sensibilidade aos sinais ambientais, essa capacidade de interpretar e responder a mudanças sutis, é um componente essencial para a navegação eficaz em um mundo em constante evolução. Assim como os processos biológicos se ajustam a essas influências, nós também somos convidados a desenvolver uma maior consciência de como nosso ambiente molda nossas experiências e a buscar ativamente condições que promovam nosso florescimento. A intrincada dança da vida, revelada na história de Elias, transcende o mero relato de um fenômeno médico peculiar. Ela se desdobra como um espelho da própria condição humana, refletindo a tenacidade da existência em seus recantos mais inesperados, se a nossa própria capacidade de nos adaptarmos a realidades que desafiam nossa compreensão. A coceira que iniciou essa jornada, um incômodo aparentemente trivial, tornou-se portal para um universo de complexidade biológica e existencial, lembrando-nos que o que se esconde sob a superfície, o que opera em silêncio, pode ter um impacto profundo e transformador. A vida, em sua essência, não se limita a seguir caminhos pré-estabelecidos. Ela se reinventa, se adapta e, por vezes, floresce em cenários que desafiam toda a lógica. Essa resiliência intrínseca, essa capacidade de otimizar recursos e de antecipar mudanças, não é exclusiva do mundo microscópico, mas ressoa poderosamente em nossas próprias vidas. Assim como o organismo encontrou maneiras de prosperar em um ambiente inóspito, nós também possuímos a capacidade inata de superar adversidades, de aprender com os desafios e de transformar nossas experiências em catalisadores para o crescimento. A história de Elias nos convida a olhar para nossas próprias coceiras existenciais, os pequenos descontentamentos, as insatisfações latentes, não como meros incômodos a serem ignorados, mas como sinais de alerta, convites para uma exploração mais profunda de nós mesmos e de nosso ambiente. A verdadeira prática, o aprendizado que perdura para além das páginas, começa agora, na forma como escolhemos observar o mundo e a nós mesmos. Começa na atenção aos detalhes sutis, na disposição para questionar nossas próprias percepções e na coragem de abraçar o desconhecido. A vida, em sua infinita sabedoria, nos oferece constantemente oportunidades de adaptação e renovação, e cabe a nós sintonizarmos com esses sinais, cultivando a flexibilidade e a resiliência necessárias para navegar pelas complexidades da existência. A descoberta de que a vida pulsa e se adapta, mesmo onde menos esperamos, é um convite para que cultivemos essa mesma vitalidade em nossas próprias jornadas, transformando cada desafio em uma oportunidade de florescer. A compreensão que emerge é que a vida, em sua forma mais pura, é um ato contínuo de adaptação e reinvenção, um testemunho da força que reside na capacidade de evoluir.